Uma faxineira negra escondeu sua identidade como piloto de caça por 8 anos, então eles a forçaram a entrar na cabine. Vamos dar à nossa amada faxineira uma lição de humildade, anunciou o capitão Bradley Thompson. Sua voz ecoou pelo hangar da base aérea de Riverside, enquanto ele apontava diretamente para Kesha Williams. Que tal mostrarmos a ela como é sentar no assento de pilotos de verdade? O riso cruel dos outros oficiais encheu o ar frio da manhã. Kesha ficou imóvel, segurando a vassoura com força, seus olhos castanhos fixos no piso de concreto que ela limpava há 8 longos anos. Aos 42 anos, ela havia aperfeiçoado a arte da invisibilidade. Cabeça baixa, movimentos discretos, nunca confrontando a autoridade. Thompson era o típico oficial privilegiado que a base militar havia produzido em abundância. O filho de um senador, ele se formou em Harvard por meio de conexões familiares e nunca havia enfrentado uma situação em que sua arrogância não fosse protegida por influência política. "Eu disse você!" gritou Thompson mais alto, caminhando em sua direção com suas botas militares engraxadas. "A faxineira negra. Você sabe qual é o seu problema, é que vocês acham que podem fazer qualquer coisa por causa dessa porcaria de diversidade hoje em dia." Por um momento, Kesha fechou os olhos e se permitiu lembrar do som das turbinas do F-22 Raptor em altitude de combate. A sensação de estar completamente no controle de uma máquina que custou 150 milhões de dólares, que existia antes de tudo desmoronar, antes da conspiração, antes de sua identidade ser apagada para sempre. Kesha olhou para cima lentamente por um breve momento. Algo perigoso brilhou em seus olhos, uma faísca que Thompson interpretou como medo, mas que na verdade era algo muito mais complexo. "Senhor, preciso terminar de limpar o setor norte", respondeu ela calmamente. Sua voz não revelava emoção. Era a mesma resposta que ela dava há anos sempre que alguém tentava provocá-la. "A limpeza pode esperar." Thompson sorriu maliciosamente. "O que não pode esperar é a educação que você está prestes a receber, Jaime. Traga o voo. Equipamento para o nosso piloto aqui." Tenente Jaime Foster, filho de um general e protegido de Thompson, correu para buscar um macacão de voo usado e um capacete arranhado. A brincadeira tinha sido planejada na noite anterior no bar do oficial. Coloque a faxineira negra em um caça-F-16 jato e filme sua inevitável humilhação. Ouça aqui, Kesha Thompson pronunciou seu nome com um desdém deliberado. "Você vai entrar naquela cabine, você vai fingir que sabe o que está fazendo e vamos dar uma boa risada. Considere isso parte do seu desenvolvimento profissional." Foster já segurava o celular imaginando os milhões de visualizações. Isso vai se tornar viral mais rápido do que aquele meme do piloto gato. "Faxineira tenta ser a melhor pessoa, vai adorar." Kesha aceitou o equipamento sem protestar enquanto vestia o macacão. Suas mãos se moviam com uma precisão que ninguém notava, dedos que ajustavam automaticamente as tiras e equipamentos com familiaridade suspeita. Era como andar de bicicleta, o corpo nunca esquece. Thompson gesticulou grandiosamente para a pequena multidão que se reuniu. "Senhoras e senhores, testemunhem o momento em que nossa estimada faxineira aprende sobre limites e lugares apropriados." Kesha caminhou em direção ao F-16 com passos medidos. A aeronave estava preparada para um voo de rotina, totalmente abastecida e com sistemas operacionais. Enquanto ela subia a escada, uma lembrança passou por sua mente. Seu último voo antes de tudo acabar, quando ela ainda era a capitã Kesha Phoenix. "Williams, espero que você não vomite no meu avião." Thompson gritou de baixo que o F-16 vale mais do que toda a culpa da sua família ganhará em 10 vidas. Mas quando Kesha se acomodou no assento do piloto, algo extraordinário aconteceu. A cabine a abraçou como uma luva familiar. Suas mãos encontraram os controles com precisão cirúrgica. Seus olhos examinaram os instrumentos com velocidade profissional e, por um momento quase imperceptível, ela esqueceu onde estava. A transformação foi sutil, mas inconfundível. Seus ombros se endireitaram, sua respiração tornou-se controlada e algo na atmosfera mudou completamente. Thompson percebeu a mudança e franziu a testa. "Ei, o que você está fazendo aí em cima? Não toque em nada." Kesha respirou fundo, suas mãos pairando sobre os controles como uma pianista diante de um piano após anos de silêncio forçado. Por 8 anos ela manteve seu segredo enterrado, vivendo como uma sombra de seu antigo eu. Mas algo na cruel arrogância deste homem desencadeou uma decisão que ela vinha adiando há muito tempo. Seus dedos encontraram a sequência de ignição.
Uma escolha simples a separou de uma vida inteira de humilhação silenciosa ou de um momento que mudaria tudo para sempre. A questão não era se ela sabia dirigir, a questão era se ela estava disposta a mostrar ao mundo quem ela realmente era na plateia improvisada. Alguns dos mecânicos mais velhos começaram a notar detalhes que os policiais ignoraram. A maneira como ela ajustava automaticamente os espelhos, como seus pés encontravam os pedais sem hesitação, como suas mãos se moviam pelos controles com uma familiaridade impossível para uma faxineira se você estiver gostando. Nesta história de coragem e superação de adversidades, não deixe de se inscrever no canal para descobrir como uma simples lição de humildade se transformou na maior revelação que aquela base militar já havia testemunhado, porque o que Thompson não sabia era que estava prestes a despertar um fantasma que a Força Aérea tentara enterrar para sempre. O rugido dos motores do F-16 ecoou pelo hangar com tanta precisão que vários mecânicos pararam de trabalhar e olharam para cima surpresos. Kesha havia executado a sequência de ignição com a velocidade e suavidade de alguém que já havia feito isso milhares de vezes, não como uma faxineira nervosa tentando fingir competência. "Espere um minuto!" gritou Thompson, sua confiança inicial começando a vacilar. Como ela sabia fazer isso sem instruções? Foster continuou filmando, mas algo em sua expressão mudou. Cara, ela nem hesitou. Olha como ela está sentada ali, ela parece que nasceu naquela cabine. Através do vidro da cabine, Kesha verificou os instrumentos com movimentos automáticos fluidos. Seus dedos dançavam pelos controles como um pianista tocando uma música familiar, cada gesto revelando anos de experiência que nenhuma faxineira deveria possuir. Thompson sentiu um frio de inquietação, mas seu ego não o permitia admitir que estava errado. É apenas sorte de principiante, qualquer idiota consegue ligar um motor se apertar botões suficientes. Vamos ver se ela consegue fazer mais alguma coisa. Ele pegou o rádio da torre de controle. Davis, você já se divertiu o suficiente, desligue tudo e desça daí antes que cause qualquer dano. A resposta foi clara e profissional pela torre do sistema de comunicação. Aqui é Griffin 07, solicitando autorização para taxiar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Kesha tinha usado o padrão procedimentos de comunicação de aviação com terminologia que levou anos para dominar completamente. Que diabos? Thompson murmurou, seu rosto empalidecendo. Ela não deveria saber protocolos de rádio, mas Kesha sabia muito mais do que protocolos. 8 anos atrás, ela era a capitã Kesha Phoenix Williams, a primeira mulher negra a comandar um esquadrão de elite da Força Aérea. Phoenix, o apelido que ela ganhou por sua incrível capacidade de sair vitoriosa das situações mais impossíveis. Tudo mudou em uma missão de reconhecimento sobre território hostil. No Oriente Médio, sua equipe descobriu evidências de um general americano vendendo armas para grupos terroristas. General Morrison, que por acaso era o sogro do então coronel Thompson, o pai do capitão que agora a estava humilhando quando Kesha relatou a descoberta. Ela se viu no centro de uma conspiração mortal. Documentos foram falsificados, testemunhas foram compradas, e de heroína nacional ela se tornou um bode expiatório. A acusação de vazar informações militares secretas para o inimigo. O próprio crime ela tentou expor. Ela está movendo o avião. Alguém na multidão gritou. Thompson correu em direção à pista, falando furiosamente em seu rádio. Davis, pare imediatamente, você não está autorizado a mover aquela aeronave. Mas Kesha já estava taxiando com precisão milimétrica, mantendo velocidade constante e técnicas de alinhamento perfeitas que demonstravam não apenas conhecimento, mas domínio absoluto. Ligue para a segurança da base, Thompson ordenou. Foster, isso é roubo de aeronave militar, ela vai ser presa por isso. Foster hesitou, sua câmera ainda filmando Thompson. Manitoba, você viu como ela fez isso, não foi sorte. Ela sabe exatamente o que está fazendo, ela é uma maldita faxineira. Thompson explodiu sua máscara de superioridade, finalmente quebrando ela. Provavelmente assistiu a alguns vídeos do YouTube e acha que pode pilotar um caça-militar jato, mas no fundo de sua mente uma terrível suspeita estava começando a se formar. Aquela competência, aquela familiaridade com procedimentos militares, da maneira como ela havia se comportado por anos na base, sempre presente, sempre observando, mas nunca verdadeiramente invisível para aqueles que sabiam o que procurar, pois o F-16 estava agora posicionado à frente da pista principal, motores aquecendo com um som característico de uma máquina pronta para voar. Kesha estava seguindo os protocolos pré-voo com uma precisão que deixaria pilotos veteranos com inveja. Meu Deus!
sussurrou um dos mecânicos mais velhos, um veterano de 30 anos. Eu conheço esse estilo. Já vi essa precisão antes, mas já faz muito tempo. Thompson agarrou o homem pelo braço. O que você está achatando, senhor? É que, bem, havia uma piloto anos atrás, Phoenix, como a chamavam. Ela voava assim como se a máquina fosse parte do corpo dela. Phoenix está morta, disse Thompson rapidamente, sua voz traindo mais conhecimento do que deveria, quero dizer. Ela estava. Ela desapareceu, não tem nada a ver com isso. Mas seus olhos não conseguiam desviar-se da figura na cabine e, pela primeira vez em sua vida privilegiada, Thompson sentiu algo que nunca havia experimentado antes, medo real de que suas ações tivessem consequências na pista. Kesha terminou suas verificações finais prévio pelo fone de ouvido. Ela podia ouvir Thompson gritando ordens contraditórias para a torre de controle, sua voz ficando mais alta a cada segundo que passava. A nova tentativa de Thompson de parecer controlado só revelou o quão desesperadamente descontrolado ele realmente estava. O homem que minutos antes havia zombado de uma mera faxineira agora enfrentava a terrível realidade de que havia subestimado completamente sua vítima e Kesha nem havia tirado a roupa ainda. Cada insulto Thompson havia arrancado cada risada cruel da multidão. Cada momento de humilhação dos últimos 8 anos estava sendo cuidadosamente catalogado em sua memória, não para alimentar a raiva, mas para calibrar a precisão da lição que ela estava prestes a ensinar. O que Thompson não sabia era que Phoenix Williams havia passado 8 anos não apenas se escondendo, mas se preparando e hoje, diante de dezenas de câmeras e centenas de testemunhas, ela estava prestes a mostrar ao mundo que algumas fênix não morrem. Elas apenas esperam o momento certo para ressurgir das cinzas, mais poderosas do que nunca. Torre de controle. Aqui é Griffin 07, solicitando autorização para decolagem. A voz profissional de Kesha ecoou pelo base rádios, causando um silêncio mortal entre os controladores de tráfego aéreo. Thompson pegou o rádio da mão do controlador-chefe. Davis, ordenei que você desligasse os motores. Isto é insubordinação militar. Negativo, senhor. Autorização de voo foi concedida para procedimentos de treinamento de acordo com a seção 12.3 do Regulamento Militar. Kesha respondeu com frieza técnica que fez com que vários veteranos na base trocassem olhares preocupados. Foster continuou filmando, mas sua expressão havia mudado completamente. Thompson, ela conhece os regulamentos melhor do que nós. Como uma faxineira sabe disso? Cale a boca e continue gravando. Thompson sibilou o suor começando a se formar em sua testa quando ela cair naquela pista. Eu quero tudo documentado para o tribunal marcial, mas na torre de controle algo extraordinário estava acontecendo. O coronel James Mitchell, comandante de operações aéreas e um veterano de 30 anos, assistiu aos procedimentos através de binóculos. Com crescente descrença Sargento Rodrigues, ele chamou seu assistente mais próximo. Você está vendo o que eu estou vendo? Sim, senhor, procedimentos prévio executados com precisão militar absoluta. Ótimo tempo de aquecimento, posicionamento perfeito na pista. Rodrigues listou com uma voz tensa. Senhor, isso não é trabalho de um amador. Mitchell abaixou o binóculo. Lentamente. Rodrigues, quantos anos você está em serviço? 22, senhor. Estou nele há 30 e em toda a minha carreira eu vi apenas uma pessoa voar com esse tipo de precisão técnica em procedimentos de solo. Mitchell fez uma pausa, uma terrível suspeita tomando forma em sua mente. Phoenix Williams. Rodrigues estrangulou Sir Phoenix. Foi declarado morto. Há 8 anos oficial. Traidor vendeu informações militares. Oficial inocente. Mitchell corrigiu firmemente. Eu estava no comitê de investigação original. Os documentos que a incriminavam eram tão mal forjados que uma criança poderia tê-los visto, mas Morrison tinha conexões políticas e Phoenix era uma mulher negra, sem ninguém para puxar suas cordas na pista. Kesha terminou suas verificações finais com movimentos fluidos que demonstraram não apenas competência, mas absoluta maestria. Através do vidro da cabine, ela podia ver Thompson justificando freneticamente, cercado por uma multidão crescente de curiosos. Sargento Rodrigues, disse Mitchell firmemente, quero que você abra um canal seguro comigo e com aquele piloto. Agora, mas Sir Thompson disse, ela é apenas Thompson, é um privilegiado idiota que não conseguiria reconhecer a verdadeira competência se ela mordesse sua bunda dourada. Mitchell o interrompeu. Faça o que eu disse, o canal seguro abriu com um clique silencioso. Piloto não identificado aqui é o Coronel Mitchell. Torre de controle, identifique-se corretamente. Houve uma longa pausa antes a resposta veio carregada de emoção contida. Coronel Mitchell, é realmente você, Phoenix? Mitchell sussurrou, sua voz quebrando. Jesus Cristo é você. Kesha Davis, Senhor, Zelador. Nível 2.
Phoenix Williams morreu há 8 anos. Ela respondeu, mas havia lágrimas em sua voz. Mitchell fechou os olhos, lembrando do jovem capitão brilhante que tinha sido destruído por homens corruptos. Phoenix. Eu tentei te ajudar quando descobri a verdade sobre Morrison, e a conspiração era tarde demais. Você tinha desaparecido. Eu sei, senhor general. Morrison está morto, mas seu legado continua vivo. Kesha olhou diretamente para Thompson através do vidro da cabine com a qual seu filho se casou. A filha do coronel Thompson Sr., nossa capital arrogante. Lá embaixo está o neto de um dos homens que destruíram minha carreira. A revelação atingiu Mitchell como um soco no estômago. Thompson é família da conspiração que te incriminou. Terceira geração de privilégio militar construído sobre minha ruína. Kesha confirmou por 8 anos que limpei os banheiros que ele sujou. Ouvi suas piadas racistas, aguentei sua arrogância. Ele não tinha ideia de que a faxineira negra era a piloto. Seus ancestrais destruíram. Mitchell assistiu Thompson na pista gritando ordens que ninguém seguia sua autoridade, evaporando pela segunda Fênix. Você tem evidências da conspiração original. 8 anos de coleta, Sr. Morrison confessou tudo em seu leito de morte a um padre, pensando que ele estava protegido. O padre profissional gravou tudo e me deu a confissão completa há 3 anos. Kesha sorriu pela primeira vez. Em anos eu tenho nomes, datas, contas, bancárias, offshore, documentos falsos, tudo porque isso não veio à tona. Antes porque eu queria mais do que justiça. Coronel, eu queria que eles se destruíssem com sua própria arrogância. Ela observou Thompson tendo um colapso nervoso na pista. Pessoas como Thompson só aprendem quando são humilhadas publicamente. Foster continuou gravando agora, transmitindo ao vivo para suas contas de mídia social, onde o vídeo já estava acumulando milhares de visualizações e comentários, começaram a inundar. Quem é essa mulher? Ela voa melhor do que qualquer piloto que eu já vi. Thompson parece ele está perdendo o controle. Mitchell tomou uma decisão que mudaria tudo. Phoenix, você ainda se lembra de como fazer uma demonstração aérea. Classe Alfa como se fosse ontem, senhor. Então mostre a esses filhos da mãe o que um piloto de verdade pode fazer. Você tem autorização total para uma demonstração aérea irrestrita. Limpe seu nome, a única maneira que importa, provando que eles nunca merecem respirar o mesmo ar que você. Kesha sentiu algo que não sentia há 8 anos. Esperança misturada com propósito, Roger. Aquela torre, Griffin 07, solicitando autorização para demonstração aérea completa. Autorização concedida a Phoenix. Mostre a eles o que significa voar com honra na pista. Thompson percebeu que havia perdido completamente o controle da situação. O jogo dela havia se transformado em algo muito maior, e ele estava começando a suspeitar que havia catastroficamente subestimado a mulher que ele havia passado anos humilhando. O som dos motores do F-16 mudou de tom, indicando preparação para a decolagem real. Thompson olhou para o céu azul e, pela primeira vez em sua vida privilegiada, sentiu medo verdadeiro do que estava prestes a testemunhar. Kesha posicionou a aeronave no final da pista. 8 anos de raiva controlada e silenciosa, dignidade se transformando em pura determinação. Ela estava não mais apenas pilotando um avião, ela estava ressuscitando Phoenix Williams, do túmulo onde homens covardes a haviam enterrado. O que Thompson não sabia era que ele não estava prestes a testemunhar apenas um show aéreo. Ele estava prestes a testemunhar o renascimento de uma lenda, e sua própria destruição seria o combustível que alimentaria as chamas dessa ressurreição. Griffin 07. Você está liberado para demonstração aérea irrestrita. Mostre a eles o que significa voar com honra. A voz do coronel Mitchell ecoou nos fones de ouvido de Kesha como uma bênção há muito esperada. O F-16 rugiu pela pista com uma aceleração que fez os observadores recuarem instintivamente. Em 3 segundos, Kesha estava no ar, e em 5 executou uma curva vertical que desafiou as leis da física. O que se seguiu não foi apenas uma demonstração aérea, foi uma obra de arte escrita no céu. Thompson observou do chão, seu rosto ficando branco e depois verde ao perceber a magnitude de seu erro. Isso é impossível, ele murmurou observando o F-16 realizar manobras que só os melhores pilotos do mundo conseguiriam dominar. Uma faxineira não consegue voar assim. Capitão Thompson, disse Foster, ainda filmando o vídeo já com 50 mil visualizações ao vivo. Os comentários estão perguntando quem é esse piloto incrível a uma altitude de 1.500 metros. Kai executou uma cobra de Pugachev, uma manobra que poucos pilotos americanos conseguiriam realizar.
O F-16 literalmente parou no ar, elevou o nariz 90 e retomou o voo normal, em uma demonstração de controle que fez mecânicos veteranos aplaudirem espontaneamente. Meu Deus! Sussurrou um dos controladores de tráfego aéreo. Eu só vi essa manobra uma vez na minha vida, 8 anos atrás, realizada pelo lendário Phoenix Williams. Thompson pegou o rádio com as mãos trêmulas. Davis, desça imediatamente. Essa é uma ordem direta. A resposta veio carregada com 8 anos de dignidade silenciosa. Finalmente liberou o negativo. Capitão, você queria uma demonstração educacional. É exatamente isso que você está vendo. O que aconteceu nos próximos 10 minutos redefiniu o conceito de maestria aeronáutica. Kesha executou uma sequência de manobras que combinavam precisão técnica com pura arte, loops invertidos em velocidades impossíveis, aproximações em baixa altitude que faziam as pessoas se jogarem no chão e culminando em uma formação solo que soletrava a palavra Fênix no céu, usando trilhas de condensação. A Foster Now está transmitindo para várias plataformas simultaneamente, narrou com a voz trêmula. Pessoal, eu não sei quem é essa mulher, mas ela está reescrevendo tudo o que sabemos sobre voar. Há 100 mil pessoas assistindo a isso ao vivo. Na torre de controle, Mitchell sorriu pela primeira vez em anos. Ele ativou o canal aberto da base. Atenção, pessoal da Riverside. Vocês estão testemunhando o retorno da capitã Kesha Phoenix Williams, traída e caçada por uma conspiração militar há 8 anos, mas que nunca perdeu suas habilidades ou sua honra. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo rugido distante dos motores na pista. Thompson largou o rádio. Seu mundo desmoronou em tempo real. Phoenix Williams, ele sussurrou. Mas ela está morta. Ela era uma traidora. Ela estava limpando seus banheiros. Filho, disse um mecânico veterano se aproximando. Com raiva nos olhos, por 8 anos você humilhou o melhor piloto que esta nação já produziu e nós filmamos tudo. O pouso de Kesha foi uma demonstração final de habilidade. Ela tocou a pista tão suavemente que parecia que o avião tinha simplesmente decidido parar de voar. Quando a porta da cabine se abriu, uma multidão de centenas se reuniu, incluindo oficiais vindos correndo de outras partes da base. Thompson tentou uma última jogada desesperada. Isso não prova nada. Ela poderia ter aprendido a voar, pelo que sabemos. Ela ainda é apenas uma capitã. Thompson, desanimada. Mitchell interrompeu pelo alto-falante. Você pode querer verificar seu celular. Sua performance hoje viralizou sob a hashtag PhoenixJanitor. 50 milhões de visualizações nas últimas 2 horas. As pernas de Thompson cederam. Ele havia sido filmado humilhando um herói nacional e o mundo inteiro estava assistindo seu telefone explodir com ligações do Pentágono, de repórteres de superiores furiosos. Kesha saiu da cabine com a mesma dignidade silenciosa que manteve por 8 anos. Ela retirou o capacete, revelando olhos que tinham visto combate real e sobrevivido à traição. Quando falava, sua voz alcançava todos os cantos da base por 8 anos. Limpei os banheiros onde oficiais como Thompson faziam piadas sobre diversidade e competência. Ouvi cada palavra cruel, cada comentário racista, cada declaração de que pessoas como eu não pertencem à aviação militar. Ela fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Hoje eu provei que competência não tem cor nem gênero, e definitivamente não tem medo de homens pequenos com grandes egos. Thompson tentou se esconder na multidão, mas Foster o seguiu com a câmera. Capitão, você gostaria de comentar sobre a humilhação de um dos maiores pilotos da história militar americana? Eu não conhecia Thompson, gaguejou suor escorrendo pelo rosto se eu soubesse quem ela era. Exatamente. Kesha interrompeu sua voz, cortando o ar como uma faca. Se você soubesse quem eu era, você me trataria de forma diferente, mas o problema, capitão, é como você trata as pessoas que você acredita serem inferiores a você. Isso revela exatamente quem você realmente é. Mitchell apareceu na pista carregando uma maleta militar oficial do Capitão Williams, em nome da Força Aérea dos Estados Unidos. Eu lhe ofereço a restauração completa de sua patente, promoção imediata a major e comando de qualquer esquadrão que você deseja. Kesha olhou para a pasta e então para a multidão de rostos, alguns envergonhados, outros admirando, todos transformados pelo que tinham testemunhado por 8 anos. Ela tinha imaginado este momento, mas agora que ele tinha chegado, sua resposta surpreendeu até ela. O que Thompson não sabia era que a humilhação pública que ele acabara de sofrer era apenas o começo, as evidências que Kesha havia coletado ao longo de 8 anos.
sobre a conspiração que destruiu sua carreira estavam prestes a vir à tona luz e toda a sua família política seriam arrastados para baixo com ele, mas isso seria apenas parte da lição que o mundo estava prestes a aprender sobre subestimar aqueles com verdadeiro poder. Kesha olhou para a pasta oferecida pelo Coronel Mitchell e depois para centenas de rostos que a observavam em absoluto silêncio quando ela finalmente falou. Sua voz carregava 8 anos de silenciosa dignidade transformada em poder, Coronel Mitchell. Agradeço profundamente a oferta de reintegração, mas durante esses 8 anos aprendi algo que nenhuma patente pode ensinar. Ela fez uma pausa, devolvendo a pasta. Aprendi que minha identidade não depende do reconhecimento dos outros. Eu sou Phoenix Williams, com ou sem uniforme. Thompson, ainda ajoelhado na pista, observou sua carreira militar evaporar em tempo real. Seu telefone não parava de tocar, chamadas do Pentágono de superiores furiosos de repórteres famintos por declarações. A hashtag #PhoenixZenitor havia se tornado uma tendência mundial com 80 milhões de visualizações, mas há uma coisa que preciso fazer. Kesha continuou removendo um pendrive do bolso por 8 anos, venho coletando evidências sobre a conspiração que destruiu minha carreira, confissões no leito de morte, documentos falsificados, contas bancárias offshore, gravações de conversas comprometedoras. Mitchell pegou o dispositivo com as mãos trêmulas. Phoenix. Esta é a verdade completa sobre o General Morrison e sua rede de corrupção, incluindo como a família Thompson lucrou com a venda de armas para grupos terroristas. Ela olhou diretamente para o capitão devastado. Seu avô construiu sua fortuna com sangue americano. Bradley e você herdaram muito mais do que privilégio, você herdou culpa. As consequências foram imediatas e devastadoras. Em 72 horas, a investigação federal congelou as contas da família Thompson, descobriu décadas de corrupção militar e iniciou processos criminais contra dezenas de oficiais. Bradley Thompson foi preso por obstrução da justiça enquanto tentava destruir evidências. Foster, que havia filmado tudo, se tornou uma celebridade instantânea quando sua transmissão ao vivo quebrou recordes de audiência. Cara, ele disse em uma entrevista posterior, eu pensei que estava filmando uma brincadeira cruel. Acabei documentando o renascimento de uma lenda. 3 meses depois, Kesha estava sentada em seu novo escritório como diretora do FEM Academia de Aviação, uma escola que ela fundou para treinar pilotos de comunidades marginalizadas. A parede atrás de sua mesa exibia uma foto dela em pé, ao lado do F-16 no momento em que ela retirou o capacete após o pouso. Diretor Williams, disse Amanda, sua assistente, recebemos mais 50 inscrições. Hoje temos candidatos de todos os estados. Kesha sorriu ao ver jovens de diversas origens treinando no simulador de voo através da janela. Amanda, você sabe a diferença entre privilégio e competência? O que é isso? Diretor, privilégio teme competição, competência a abraça. O império da família Thompson havia entrado em colapso total. Suas empresas foram nacionalizadas, suas propriedades foram confiscadas. Bradley estava cumprindo uma pena de 15 anos por traição militar. Sua esposa o havia deixado. Seus filhos haviam mudado de sobrenome e ele havia se tornado um pária social. Mitchell, agora General Mitchell, após uma promoção meteórica, visitava a academia regularmente. Phoenix, você poderia ter qualquer comando militar. Por que você escolheu isso? Porque, general, a melhor vingança não é destruir meus inimigos, é construir algo que eles nunca poderiam. Criar um lugar onde a competência importa mais do que conexões. A transformação de Kesha inspirou mudanças sistêmicas em toda a força aérea. Novos protocolos foram implementados para proteger os denunciantes. Investigações sobre diversidade foram intensificadas e a Thompson Casso tornou-se leitura obrigatória em Military Miss. Você sabe qual foi o meu maior erro? Kesha refletiu durante uma entrevista nacional. Por 8 anos eu acredito que perdi minha identidade quando perdi minha patente, mas a verdadeira identidade não pode ser tirada por decreto, ela só pode ser abandonada voluntariamente. Thompson, de sua cela na prisão militar, assistiu a noticiários sobre o crescente sucesso da Academia Phoenix. A mulher que ele havia humilhado como mera zeladora agora estava treinando a próxima geração de pilotos militares de elite. Foster, cujo vídeo havia mudado tudo, se tornou um documentarista especialista em expor a injustiça social, que a transmissão me ensinou que às vezes a história mais importante é aquela que acontece bem na nossa frente, mas escolhemos ignorá-la. No primeiro aniversário da revelação, Kesha recebeu a Medalha de Honra do Congresso por seus anos de serviço militar e impacto social em seu discurso. Ela disse:
Não deixe que outros definam seus limites. Por 8 anos me disseram que eu era apenas um zelador. Escolhi ser o melhor zelador que eu poderia ser enquanto mantinha vivo o piloto que eu sempre fui. A academia se tornou um símbolo nacional de meritocracia e segundas chances. Alunos que tinham sido rejeitados pelas tradições por falta de perfil adequado agora estavam pilotando algumas das aeronaves mais avançadas do mundo. Thompson perdeu tudo, fortuna da família, liberdade e legado, mas Kesha ganhou algo imensurável, prova de que dignidade preservada em silêncio se torna a força mais poderosa. Quando finalmente liberou a vingança, ela ensinou a seus alunos que não estão fazendo aos outros o que eles fizeram conosco, está se tornando tão bem-sucedido que eles se arrependem de duvidar de nós. 8 anos limpando banheiros ensinaram Phoenix Williams que a sujeira pode ser removida com trabalho duro e paciência, mas algumas manchas na reputação daqueles que subestimam os outros são permanentes. Se esta história de coragem e renascimento te inspirou, não deixe de se inscrever. O canal para descobrir mais histórias sobre pessoas que transformaram a injustiça em combustível para alcançar a grandeza, porque às vezes ser subestimado é o maior presente que seus inimigos podem lhe dar. Eles baixam a guarda justamente quando você está se preparando para voar mais alto do que eles jamais imaginaram ser possível.